Olá, gente! A resenha do livro de hoje é o Mind, da tradução para o inglês mente. Eu prefiro falar mente plena. Esse livro ressignificou minha forma de entender a mente. Ele fala de 4 elementos psíquicos. Compara como inquilinos da casa, da casa mental da mente, e a consciência, que é como se fosse o proprietário, o dono da casa mental, responsável por fazer com que os inquilinos fiquem em harmonia, convivam de uma forma amigável. E a gente vai falar agora de cada elemento psíquico e o papel da consciência, no sentido de não deixar que esses inquilinos transformem sua mente numa verdadeira confusão, num verdadeiro desastre. Então vamos começar com o inquilino intelectual, o pensamento. Ele é responsável pelas suas crenças, suas ideias, seus conceitos, valores, princípios que você vai acumulando ao longo da sua vida, convivência com seus pais, na escola, no trabalho, com seu filho, o ambiente que você viveu, os livros que você leu. E o curioso é que 90% daquilo que a gente pensa não acontece. E que a gente não é o pensamento, né? Tem gente que vive como se fosse o pensamento. E na verdade nós não somos o pensamento. Então tem uma técnica do livro que eu até já fiz uma resenha, está no card aqui, Mindfulness, que ele usa uma técnica das nuvens. Então ele fala do pensamento como se fosse uma nuvem cinzenta. Então vem aquela nuvem cinzenta, aquele pensamento ruim, você observa e percebe ela aí desmanchando, que na verdade simplesmente é um estado psíquico. O pensamento ele não te define. O segundo elemento psíquico é a emoção. O medo, angústia, inveja, culpa, desânimo, raiva, tudo perpassa por esse elemento psíquico, esse inquilino. E essas emoções elas são automáticas. Você não tem controle nenhum sobre as suas emoções. Você tem controle sim sobre o seu sentimento, que aí eu vou explicar a diferença. O sentimento é quando você começa a refletir muito sobre aquela emoção que apareceu, e aí você começa a ficar ruminando, pensando o tempo todo. O pensamento já começa a interagir, os inquilinos começam a entrar em conflito, ou a se ajudarem a criar essa balbúrdia dentro da casa, na nossa casa mental. Então quando você começa a pensar demais sobre uma emoção que apareceu, ela começa a virar um sentimento, e que se não tomar cuidado, não estiver observando, ela pode virar um padrão emocional. Então vem uma emoção, por exemplo, de medo, que é automático, você não tem controle sobre ela, mas se você começa a estimular, a pensar demais, vira um sentimento, você começa a se sentir uma pessoa mais medrosa, assistindo muitos noticiários, televisivos que falam de muita coisa, tragédia. Então esse sentimento começa a passar a virar um padrão emocional. Então o seu padrão emocional passa a ser de uma pessoa medrosa, ou seja, tem uma emoção que você não controla, o sentimento que você começa a dar valor, você começa a empoderar esse sentimento, ele vira um padrão emocional de medo, e isso gera posteriormente um distúrbio. Por exemplo, síndrome do pânico. Você fica com medo de tudo, medo das pessoas, medo de ficar em casa, medo de sair de casa, E se for, por exemplo, a tristeza, emoção de tristeza, sentimento de tristeza, uma pessoa mais triste, e você entra num padrão emocional de tristeza, até que pode virar um distúrbio de depressão, distúrbio depressivo. A depressão é sempre atrelado a questões do passado, quando você fica muito preso ao passado, e a ansiedade quando você está muito no futuro. Então, com a vida muito agitada, muito atropelada, preocupada com o futuro, o que pode vir a acontecer, pode virar um distúrbio de ansiedade. O terceiro elemento psíquico é a memória, que também é um elemento automático, um processo automático. Você não tem controle sobre as memórias, o que a memória traz para você, mas você tem controle sobre o que você vai fazer com aquela memória que veio do passado, Então você lembra de algo ruim que aconteceu, e aí você tem que estar atento, a mente tem que estar desperta para você observar e falar: isso é passado, eu estou no presente, no aqui, no agora. Porque se você não está atento, se a consciência não está desperta, o que acontece? Você lembra de algo ruim, seu pensamento fica trabalhando em cima daquilo ali. Se eu tivesse feito diferente, eu não estava agora nessa situação.
aí a emoção começa a ficar mais triste, começa a ficar com um sentimento mais de tristeza, e aí você vai entrando, fazendo com que, se a consciência não está desperta, fazendo com que os elementos, os inquilinos da sua casa mental comecem a tomar conta. E aí eu vou falar agora do quarto e último elemento psíquico, né? Estou falando aqui dos principais. Vou falar agora do líder dos elementos psíquicos, o ego. O ego, ele julga, compara. Então o que o ego faz? Ele pega e ele faz algo assim incrível. Ele pega o que há de pior em você e compara com o que há de melhor no outro. E a gente vê isso largamente nas redes sociais, né? Você vê no Instagram, por exemplo, a pessoa pega a sua melhor foto, coloca lá no Instagram, e muita gente quer ter a vida daquela foto que aquela pessoa tirou, que muitas vezes é um momento que não é nem bom. Ela tira lá, coloca aquela foto, você quer que o padrão de vida seu seja igual àquela foto que aquela pessoa tirou. Ou seja, pegou o melhor dela, o auge, o máximo, o ápice, e você quer comparar com sua vida, você começa a achar que sua vida é ruim, medíocre. Então vem um pensamento ruim, negativo, uma lembrança ruim, você fica triste, e o ego começa a comparar, né? Se fosse fulano, teria feito diferente. Se você tivesse feito de uma forma melhor, não estava nessa situação. E a gente não tem que comparar nada. Todos nós somos únicos, exclusivos. Não existe uma pessoa com a impressão digital igual. Todas são diferentes. É a inteligência suprema, né? Divina, em fazer todos nós únicos. Então todos nós temos nossos caminhos. Então qual que é o papel da consciência? Fazer uma observação extremamente qualificada para que os inquilinos não tomem conta da sua casa mental e te levem a um processo de adoecimento. Então a função da consciência é entender como os inquilinos agem, observar o comportamento dos inquilinos para aprender a melhor forma de lidar com eles. Então a mente ela tem que estar desperta. Se a mente ela está atropelada, né, agitada, cheia de coisas, cheia de compromisso, ela vai se misturando com os inquilinos, não toma conta, se perde nesse processo, né, de harmonizar e organizar o funcionamento da casa mental, da mente. Ou ele pode se omitir também, a consciência ela pode se omitir, ela está tão desatenta que ela não se dá conta do que está acontecendo na casa mental, na mente. Como fazer para que a mente esteja fortalecida a ponto de fazer essa observação extremamente qualificada? A técnica adequada é a meditação. A meditação vai te levar a um estado de quietude, né, um estado de consciência, um estado de presença, no aqui, no agora, não no passado, que pode te levar à depressão, não no futuro, que pode te levar à ansiedade. Então são várias técnicas de meditação, né, que existe. Uma delas é a respiração. Respiração é um elemento âncora que te faz centrar, né? Te faz voltar ao estado de quietude, né? De atenção plena, de tranquilidade, né? Alivia questões de ansiedade. Então a consciência ela tem que ser soberana, autossuficiente, desperta. Ela tem que estar atenta, tem que estar fortalecida para gerenciar da melhor forma os inquilinos da casa mental. E eu tenho buscado estudar bastante essa questão de desenvolvimento humano, autoconhecimento, meditação, principalmente depois que eu tive acesso aos dados da Organização Mundial de Saúde, do relatório de saúde de 2022, onde 1 bilhão de pessoas estão diagnosticadas com transtorno mental, com algum tipo de transtorno mental, e os mais explosivos são a depressão e a ansiedade. Ou seja, cada 8 pessoas, tem algum distúrbio, né, mental, diagnosticado. Esse número é muito maior, porque tem muita gente que nem sabe que tem, ou não vai no médico, ou não se trata. Índice de suicídio aumentando entre crianças, adolescentes, né, jovens, idosos. A cada 5 pessoas, tem distúrbio do sono, não dorme bem ou toma remédio para dormir. Depressão será em 2030 a maior doença do mundo. 2030 está aqui pertíssimo. Então a gente precisa enxergar os cuidados com a mente como algo urgente. Tem que levar esse caráter de urgência. Então eu tenho investido muito nessa questão do desenvolvimento humano, né, do autoconhecimento, de processos meditativos para deixar a gente mais calmo, mais sereno, a mente mais serena. E por isso que eu tenho divulgado também
feitas essas resenhas, eu divulgo para os amigos, né, via WhatsApp até, eu mando os links para o WhatsApp, é um canal praticamente de amigos, mas eu tenho a esperança que um dia isso tome uma amplitude maior, através do like, né, do compartilhamento, à medida que as pessoas vão se inscrevendo, o algoritmo do YouTube, ele dá uma expansão maior na divulgação, para que outras pessoas tenham acesso a essas informações e enxerguem a urgência que é o cuidado, principalmente com a mente, né? Tem outras questões também, cuidado com a saúde biológica, né? Cuidado com a parte espiritual, com as relações sociais, as relações que você tem, são de extrema importância, né, para também manter a mente serena. Então fica a minha gratidão imensa aí por ter assistido o vídeo até aqui e muita saúde, muita paz para todos nós.